Olá a todos. Vamos nesse quarto vídeo agora falar um pouco sobre como conseguir adotar o DevOps, né? Nós já vimos que o contexto de DevOps visa a resolver alguns problemas clássicos que os métodos tradicionais não conseguiram resolver. Verão que a evolução das maneiras de como conseguir trabalhar em cima de ambientes mais produtivos, com menos desperdícios, justifica grande parte dos componentes, né, que eu fui falando em cima de disciplinas. A própria entrega contínua, o livro de Jess Ambrand, ele já desenha 6 disciplinas diferentes, né? Capítulo 15, inclusive, ele mostra um modelo de maturidade do DevOps. Então, se pensarmos como conseguir implantar DevOps na organização, eu tenho que olhar qual o grau de maturidade em cada uma das disciplinas que mencionamos nos componentes, tanto disciplinas principais quanto disciplinas técnicas. Isso vai nos dar insumos para conseguir, a partir de um cenário particular, estabelecer mecanismos de evolução. Se nós pensarmos que nós temos várias técnicas, inclusive uma delas bem muito simples, que é a teoria das restrições, conseguimos analisar a partir do impasse, a partir da falha, a partir do desperdício, a partir desses assuntos, caminhos evolutivos. Exemplo disso. Será que nós precisamos implantar rapidamente testes automatizados? O teste automatizado não é tão simples de fazer, não é de um dia para o outro. Eu tenho talvez outras disciplinas que irão elevar o grau de qualidade em forma mais rápida do que esperar uma disciplina de teste automatizado surgir efeito. Então, para conseguir entender que mecanismos eu tenho e como conseguir implantar, esse capítulo irá trazer alguns insights que espero ajudar vocês na adoção e evolução do DevOps. Então, vamos aqui nos processos e disciplinas associadas a essa evolução. Adotar DevOps significa também olhar em cima de um modelo que visa entender quais são os impasses que nós temos. Dentro desses impasses, eu tenho que entender disciplinas evolutivas e disciplinas disruptivas. Aqui, esse aqui é o clássico modelo que visa uma transformação. E aí nós temos pessoas que são mais aderentes a arriscar um pouco mais, a trazer inovação, a se propor mudar, quanto outras que vão ficar mais afastadas, mais retardatários, como fala aqui, que irão se afastar e, eventualmente, se engajarmos essas pessoas no início, nós podemos ter aí os sabotadores, né? Então, entender o mapa, entender os diferentes stakeholders que participam desse modelo e, a partir daí, criar projetos pilotos que irão trazer uma evolução ao modelo atual. Para isso, nós precisamos entender a multivelocidade. E essa multivelocidade, aqui tem um livro muito bom, que referencia esse trabalho da multivelocidade, um modelo da IBM, excelente trabalho aqui desse autor, que visa a mostrar. Eu tenho diferentes serviços alguns com mais intensidade do que outros, mais prioritários, mais importantes do ponto de vista estratégico da empresa, né? Para isso, nós precisamos entender quais são os tipos, e aí tem outro autor que nos coloca diferentes tipos de serviços, aqueles que são core, que são realmente inovadores, que visam sobrevivência, são nosso diferencial, inclusive, de mercado. Nós temos os outros, sistemas ligados que não vão fazer nada, sistemas que são aqueles cavalos de força, né?
que irei fazer talvez alguma mudança, mas não com tanta importância quanto os outros, né? Entender também como eu vou focar em cima dos meus parceiros, que tipo de serviços eu vou comprar, adquirir, evoluir, depender em que grau esses diferentes serviços irão se comprometer com a criticidade que é necessária evoluir dentro da minha empresa, da minha organização. Então, também precisam ser analisados esses assuntos. Outro assunto é que disciplinas eu poderia aplicar, por exemplo, programação em pares, revisão em cima do ombro, pull request, coisas do tipo, né? Outras disciplinas importantes que precisam ser implantadas eventualmente com alguma intensidade maior ou menor, o BDD, TDD, desenvolvimento orientado a testes para integração contínua, desenvolvimento orientado ao comportamento para entrega contínua. Então, verão que cada uma delas precisa ser exploradas com a intensidade necessária para conseguir adotar, implantar, evoluir esse DevOps, né? Dentre os papéis, esse autor que está aqui, que é nosso autor que define o manual DevOps, sugere alguns papéis para trabalhar com DevOps, né? Ou seja, o Product Owner, a equipe de desenvolvimento, QAs, operações, segurança de informação, gerência de liberação e assim por diante. Ainda assim, esses papéis não ficam tão claramente dentro de um contexto DevOps, porque ainda está sendo conservador. Ou seja, esses papéis não são próprios do DevOps, e sim, são próprios do modelo mais clássico que precisam ser integrados, orquestrados em um modelo talvez um pouco diferente. Esse autor aqui, que ele já visa tratar e colocar alguns nomes. Por exemplo, o engenheiro DevOps, que é um papel importantíssimo quando se fala de automação. Eu vou comentar sobre esse papel do engenheiro DevOps, que eu acho interessante, principalmente porque, como é um papel e não cargo, os desenvolvedores sêniores que irão calibrar a integração contínua ocuparão esse papel na hora de automatizar, na hora de fazer a construção automatizada, na hora de fazer validação do ponto de vista de código ou os testes unitários, calibrar a ferramenta, ver velocidade, colocar painéis para conseguir ver velocidade, abrangência de testes. Toda essa automação, implantação, calibragem do Jenkins, utilizar o Git ou o GitHub, o que for necessário para conseguir orquestrar isso, são técnicas e disciplinas e ferramentas associadas ao desenvolvimento de software. Ou seja, o engenheiro DevOps irá participar na automação. Vejam, poderá ser qualquer papel, qualquer cargo, qualquer ocupação dos desenvolvedores. Agora, imaginem que esse papel seja concentrado em alguém que também automatiza Docker, implantação, Blue Green, que são atividades que estão muito afastadas de um desenvolvedor. Por isso que é papel. Por isso que talvez alguém de infraestrutura, que já tem uma senioridade, que está trabalhando com gerenciamento de configuração padronizado, com infraestrutura como código, são outras automações necessárias em outros papéis dentro da cadeia de valor, mas a automação continua sendo a mesma, ou seja, eu estou automatizando. A questão é que talvez seja executado por outro profissional, no papel de engenheiro DevOps. Então, esses são talvez os dilemas que nós encontramos principalmente no mercado, quando definimos alguns papéis, algumas equipes, como essas equipes irão trabalhar, por exemplo. Talvez um ponto importante aqui é destacar mais outro papel, que é a liderança DevOps, ou o DevOps Coach, ou o líder DevOps, ou um agilista DevOps. Independente do nome, daqui cada bandeira, cada framework, cada autor irá puxar um nome diferente, mas aqui a gente precisa ser um pouco mais flexível, né? Entendendo o que será feito. Analisar sintomas,
propor mudança de disciplinas, propor integração das equipes, negociar com fornecedores, analisar soluções em forma coletiva, analisar a integração das equipes, indo além de uma área, um departamento específico ou algum especialista especializado. Isso exige um traquejo de negociador, de olhar além de uma área específica ou de um departamento específico. Então, vejam que talvez esses papéis associados à liderança DevOps estão muito mais próximos de uma governança, dentro de uma visão de mudança de processo, redefinição de métricas e coisas do tipo. E aí eu posso ter, como está sendo colocado aqui, diferentes configurações de equipes. Será que a equipe de desenvolvimento chama a equipe de operações na reunião diária, a equipe retrospectiva, cada vez que acontece um incidente, o pós-mortem do incidente, chama a equipe de desenvolvimento para conseguir trabalhar melhor a causa raiz, sensibilizar em cima da qualidade e assim por diante. Cada demanda, cada equipe, cada organização, cada cultura irá precisar soluções customizadas, né? E aqui tem configurações diferentes, né? Será ela matricial, será ela evolutiva, será ela modelos SREs do próprio Google e assim por diante, né? Tudo isso será discutido em cursos avançados para conseguir ver que melhor constituição de equipes ou organização irá propor uma melhor solução, uma melhor evolução, né? Outro ponto importante que precisa ser também vista na hora de adotar, na hora de evoluir o DevOps, é a própria governança. A própria governança já vem com modelos clássicos como COBIT, como ITIL, né, que visam a preservar a qualidade, a justificativa da implantação, do processo evoluir, maturidade, coisas do tipo. Inclusive a ISO 27000, 20000 e assim por diante. Todas elas visam padrões de mercado. No DevOps não tem um padrão. Então, o que eu tenho? Tenho a possibilidade de adaptar os modelos clássicos, daí grande parte da bibliografia, autores, consultorias, mentorias, visam a ver o que eu posso fazer com o que eu tenho, e num cenário na qual eu estou ainda muito conservador na minha operação. Por isso que transformar mudanças de tipo normal em mudanças de tipo padrão, automatizando, diminuindo o tamanho de lote, diminuindo o risco de implantação, irá fazer com que eu consiga transitar em forma muito mais rápida, muito mais automatizada em produção, sem ter que passar por comitês, cabes e coisas do tipo, né? Outro ponto importante é que não porque eu esteja fazendo DevOps, eu estou eliminando processos, né? Ou seja, não temos mais gerenciamento da mudança, não temos mais gerenciamento da liberação, tudo é automatizado. Ao contrário, o fato de automatizar significa que eu consegui ter um grau de maturidade ao ponto de repetir isso, independente de quem for que esteja executando, até uma máquina. Ou seja, o processo fica mais fortalecido do que antes. O gerenciamento da mudança passa a ser mais rigoroso. Ninguém mais coloca a mão em produção. Ninguém mais coloca a mão sem que isso passe por um processo previamente definido. Isso é o processo fortalecido, não é a ausência de processo. A ausência de processo, a ausência da mudança, do gerenciamento da mudança, significa que qualquer um pode fazer o que quiser, né? Que é uma distorção, como a gente vê muitas vezes no mercado. Uma vez que tenho o DevOps, não tenho mais gerenciamento da mudança. Ao contrário, eu tenho mais gerenciamento da mudança, mais fortalecido, mais rápido, mais eficiente ainda, né? Com relação à arquitetura, já falamos do gerenciamento da arquitetura num componente anterior. O que é importante aqui na questão da evolução? Como vou transformar a arquitetura, talvez legada, em uma arquitetura altamente aderente a todas as disciplinas que nós falamos aqui?
Então, isso é tratar a dívida técnica, usar técnicas de estrangulamento, trabalhar em cima da componentização, trabalhar em cima da construção de equipes, independente de qual for o componente que está sendo abordado, alterado. Inserir a melhoria contínua o tempo todo, ou seja, pequenas mudanças diárias são grandes mudanças no mês ou no ano. Então, a mudança do ponto de vista das melhorias, do Kaizen, precisa ser inserido ao ponto de que não será delegado a uma área de qualidade. E sim, a qualidade é um dever de todo mundo que participa dentro desse processo. Trabalhar em cima de equipes multidisciplinares, né? Aqui o ponto fundamental nas equipes multidisciplinares, hoje chamadas de squad, curiosamente, né? O modelo Spotify ganhou essa popularização do termo squad. A gente observa isso no mercado. No mercado, empresa, ninguém está chamando time ágil, ninguém está chamando time de desenvolvimento, todo mundo chama ela de squad. E aí, quando a gente pergunta o que é essa squad, é o time de desenvolvimento, mas é multidisciplinar? Tem gente de competências de infraestrutura, de operação, de segurança lá dentro? Não, não. Continua a equipe de desenvolvimento. Então, essa mudança de nome não garante que a gente esteja fazendo a coisa certa. Só garante que a gente está, talvez, com um linguajar mais atualizado, mas não necessariamente com práticas mais atualizadas. O que nós precisamos, nós queremos, é desenvolver competências laterais e não continuar trabalhando em cima de modelos unifuncionais. Então, desenvolver, se fala muito hoje, e até eu fico até um pouco preocupado com esse conceito, que se fala muito de trabalhar com equipes chamadas de squad, fazendo sempre a mesma coisa, como faz a equipe tradicional orientada a silos, e se exigindo que elas mudem por definição, porque agora são ágeis, agora elas têm que ser flexíveis, têm que ser... Mas não está se dando a oportunidade dessa mudança. A mudança acontece na prática, na execução, quando a equipe é empoderada, quando a equipe responde frente ao fluxo como um todo, quando um incidente acontece em produção, essa mesma equipe que desenvolveu está participando da resolução. Quando ela define quando será colocada em produção, não por pressão, é porque a equipe tem dentro do seu processo confiança de que ela está suficientemente bem desenvolvida, com qualidade, ao ponto de ser colocada em operação. Então, eu vejo um discurso, às vezes, muito desconexo, como se as equipes agora precisassem desenvolver competências vindas de fora, sem que se dê oportunidade de que essa mudança venha de dentro. Então, esse é um ponto importante, por isso que o desenvolvimento, esse T-shape, não vem de fora, vem da oportunidade de colaborar, de que a equipe participe ativamente com seu colega de outra especialidade, resolvendo soluções, mudando a arquitetura, trabalhando em cima do aprendizado, fazendo testes um com os outros, um ensinando o outro. Nesse modelo é que eu consigo realmente a mudança. Aqui eu coloquei a lei de Conway, mas a lei de Conway é uma lei antiga, né, que fala que as equipes, de acordo com as estruturas delas, que depende de como elas foram construídas, certo? Será também a arquitetura resultado delas. Então, verão, se equipes estão sendo trabalhadas em silos, eu tenho, na verdade, uma burocracia constituída na solução que foi implementada. Se as equipes são multidisciplinares, mais engajadas, a arquitetura é mais livre da dependência das equipes que as construíram. Então, isso também me permite analisar como eu estou trabalhando e que solução eu quero como resultado. Que mais? Escalar DevOps. Né? Hoje, em tempos de home office, né? Em tempos de trabalho remoto, em tempos de equipes diversificadas no mundo todo, equipes trabalhando de forma colaborativa, permeadas por efeitos, impactos de tecnologia, de outras equipes em outros lugares do mundo que
geram, constroem, integram soluções, escalar DevOps passa a ser altamente complexo. Mas, uma vez que começo a evoluir minha solução, a centralizar grande parte do trabalho que antes estava espalhado nas equipes, né? Ou seja, o pipeline começa a ser meu horizonte, minha base de construção, certo? O que se chama de escalado serão as equipes que irão construir código. Então, essa também é a base da discussão do Gary Gruber, certo? É nesse livro na qual ele argumenta como conseguir criar, construir, independente do framework, né? Não, tem que ser safe, não, independente do modelo, ou LS, Nexus, ou Scrum, não é isso. A questão é que eu preciso, se for necessário, trabalhar com esses frameworks. O importante é que o modelo DevOps irá sempre resolver problemas e evoluir esses problemas na hora de integrar uma solução vista em forma integrada, em forma sistêmica, em forma holística, né? Isso nos permite criar soluções para reinventar a organização se for necessário, que é a inovação. Se antes demorava meses até ter uma solução em produção para ser testada, agora é questão de horas. A hora pode ser questão, talvez, só de alguns dias. Isso me permite testar teses, hipóteses, desenvolver orientado a hipóteses, que é a base da inovação. Ou seja, ver soluções que talvez nem estejam dentro da cabeça, do escopo das pessoas que estão construindo as soluções. A avaliação no mercado, ver o que mais importante para o mercado, a partir das soluções que nós estamos construindo e sendo orientados a partir dessas hipóteses, faz toda a diferença para uma organização que está se construindo e reinventando, né? E quem nos permite fazer isso é o DevOps. Esse tópico aqui tem a ver com a segurança da informação e o tal de DevSecOps, que é a base de todo um conjunto de disciplinas que visam espalhar a segurança em toda a cadeia do valor do DevOps. Então, aqui eu tenho alguns tipos de testes que são realizados, alguns tipos de disciplinas que são inseridas em todo o ciclo DevOps. Na construção de código, na hora de testar, certo? Validar, na hora de fazer o deploy, da configuração, monitorar, detectar, na hora de manter, na hora de estabilizar, de analisar, de aprendizar, bom, tudo isso vai fazer parte do DevSecOps. Nós temos cursos de DevSecOps que visam a trazer, primeiro, uma noção geral, né? E falar de visão geral em DevSecOps já é um universo gigantesco, né? Um curso de 6 horas chamado de Essentials, onde a gente até passa por toda a cadeia, por todas as etapas, ou seja, há necessidade de entender um pouco como o DevOps funciona para conseguir entrar nesse curso. E o Advanced, que é justamente trabalhar, expandir isso, entrar em cada uma das disciplinas técnicas e ferramentas de mercado para conseguir integrar isso dentro do contexto do DevOps. Sabemos que o LGPD entra em vigor agora em agosto, né? O que vai fazer com que a privacidade dos dados, a privacidade seja rastreada e cobrada do ponto de vista da legislação. Ou seja, cada vez mais necessário conseguir trabalhar com modelos que nos permitam não mais depender de pessoas e sim depender de processos altamente calibrados e de precisão nas informações que nós estamos. Então, mais um índice, aí, um chamado para conseguir trabalhar com nosso DevOps. Com isso, eu termino a visão geral desse curso, né, para comentar agora conclusões em cima do que nós apresentamos agora.